A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, corre ali, se inscreve no nosso canal, assista os nossos vídeos, compartilhe, nos ajude a levarmos a palavra do Senhor. Postamos diariamente mensagens de reflexão, mensagens da palavra do Senhor. E essa semana nós estamos falando sobre mulheres, mulheres transformadas, mulheres curadas, para a glória do Senhor, mulheres que marcaram, o seu tempo e que a palavra nos traz o relato da sua vida e serve para mim e para você como inspiração. E hoje eu quero falar sobre Sara, a nossa mãe na fé. Abraão foi o nosso pai, Sara foi a nossa mãe na fé. A palavra do Senhor nos fala em Gênesis capítulo 12, dá o início, o chamado de Abraão, que Deus vai até Abraão e fala: olha, Abraão, sai você do meio da tua casa, do meio da tua parentela, e eu vou te levar para uma terra distante, mas é uma promessa que eu estou fazendo, porque você, vai ter uma descendência. E essa descendência será tão grande que se você contar as estrelas do céu, tu não vai conseguir contar o tamanho da sua descendência. Se você olhar para baixo e tentar contar os grãos da areia, tu não vai conseguir. Assim será a tua descendência. Será próspero, abençoado, onde você estiver, será uma bênção. E essa promessa o Senhor fez a Abraão. E aí Abraão ouve a voz do Senhor e ele vai. Foi o nosso exemplo de fé, porque até então Deus não tinha se revelado a ninguém quando se revelou a Abraão. Nós conhecemos, o tamanho do poder que Deus tem e é fácil de nós crermos no Senhor porque nós temos vários milagres que aconteceram na nossa vida, vários itens que aconteceram e que marcaram a nossa vida. Por isso nós sabemos que Ele existe sim e que tudo que fala sobre reino, palavra, tudo é verídico, é real, é verdadeiro. Mas naquele momento, quando Deus chama Abraão, ele não tinha nenhum exemplo de fé, ele não tinha nenhum milagre acontecido para que motivasse ele a sair do meio da sua casa, do meio da sua parentela e ouvir a voz e viver essa promessa. Esse foi o nosso exemplo de fé, que mesmo não vendo, não conhecendo, ele foi, porque ele sabia aquela voz que o chamou era uma voz poderosa. E conhecemos a história e sabemos que Deus fez uma promessa para eles. Só que tanto Abraão quanto Sara, eles já eram avançados de idade e Sara também era estéril. Sara não podia gerar filhos. E Deus fez uma promessa da sua descendência e também Deus fez uma promessa que eles iriam gerar um filho. E este filho, o nome seria Isaque, o filho da promessa. Mas como que ela iria gerar um filho, se ela era estéril e ela já era avançada de idade? Quando Deus faz a promessa a Abraão, Abraão tinha 75 anos de idade e Sara tinha mais de 60 anos. Então, pela idade, pelo corpo, pelo organismo em si, era improvável, era impossível. Mas quando Deus faz a promessa, Ele é fiel para cumprir. Conhecemos a história e quando Abraão fez 100 anos, a promessa se cumpriu. Nasce Isaque. Também sabemos que nasce antes Ismael ali, do relacionamento da egípcia Agar. Mas o que eu quero trazer para nós hoje é sobre Sara, sobre o exemplo de fé, sobre um exemplo de uma mulher que ouviu junto com o esposo a voz de Deus. Nós não vemos a palavra ela contradizendo a Abraão. Quando Deus chama Abraão, Abraão se posiciona como sacerdote, como líder dentro da casa e diz: e vamos. E ela segue junto. E a promessa que estava sobre a vida dele também estava sobre a vida dela. A promessa de Deus, ela está sobre a nossa vida e ela está sobre o nosso relacionamento também. Quando Deus faz uma promessa ao teu esposo, a promessa também é tua. Quando Deus faz uma promessa para você, a promessa dele também é para o teu esposo. Porque nós nos tornamos uma só carne. A Bíblia nos diz isso, que quando nós nos casamos, passamos de ser duas e passamos agora a ser só um. Então somos só um, então há uma só promessa. A promessa era sobre Abraão, mas a promessa veio sobre Sara também, porque estavam juntos, houve uma junção. Quando nós estamos juntos, no mesmo pensamento, na mesma linha, na mesma visão, a promessa se cumpre. Vemos que Sara seguiu os passos de Abraão, não sabiam ao certo que caminho era, porque Deus não disse para onde os levaria, Deus não disse todo o processo que eles iriam passar, Deus fez apenas uma promessa, e sobre essa promessa foi o suficiente para Abraão
Abraão largar tudo o que ele tinha, sair do meio da sua terra, que era uma terra idólatra, era uma terra que não adorava a Deus, e ele tomou posse daquela promessa e eles foram junto. Conhecemos a história, passaram por grandes desafios, grandes dificuldades, foi desafiador toda a sua caminhada, mas no final nós vimos que tudo valeu a pena, que tudo aquilo que Deus falou, Deus cumpriu item por item, ponto por ponto. A promessa que Deus fez para a vida de vocês, e hoje eu quero trazer sobre relacionamento, a promessa que Deus fez sobre o casamento de vocês, está de pé, mas é necessário que andamos juntos no mesmo caminho. Não tem como Deus fazer uma promessa para nós se um não consegue andar na mesma visão que o seu cônjuge. Não adianta Deus fazer uma promessa, mas você não está na mesma linha que o seu esposo ou vice-versa. A promessa que Deus fez sobre a sua casa, os dois precisam andar de comum acordo para que a promessa, a bênção venha acontecer. Iremos passar vários desafios, sim. Será desafiador este caminho, sim. Porque Deus, quando Ele faz a promessa, Ele não fala para nós o caminho que nós vamos percorrer. Ele não fala para nós os desafios que nós vamos enfrentar. Até mesmo que se Ele falasse, nós sentiríamos medo e talvez nós nem iríamos ir. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele faz a promessa e nós vamos. E ao decorrer deste caminho, nós vamos enfrentar vários desafios, várias dificuldades, várias lutas, várias adversidades. Tudo parece que está cooperando para o ruim, mas a gente sabe que todo aquele que teme o Senhor, tudo coopera para o bem. Então creia na promessa que Deus fez sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre a tua família. Eu não sei o que Deus falou sobre a tua casa, eu não sei o que Deus falou a respeito do teu casamento, mas eu sei que se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Continue confiando no Senhor. Talvez o caminho que você está percorrendo agora é um caminho desafiador, é um caminho cheio de espinhos, mas lembre-se que todo espinho, todo caminho leva para algum final e o final vai valer a pena. O final vai valer a pena. Continue caminhando junto, continue juntos na mesma promessa, porque no tempo certo Deus vai trazer a existência. Era improvável, era impossível Sara gerar algum filho pela idade e várias outras coisas, mas Deus cumpriu no seu tempo determinado, a bênção aconteceu. Creia na palavra do Senhor. Não tente você dar o teu jeitinho. Às vezes a gente fala o jeitinho brasileiro. Deus faz uma promessa e a gente tenta ajudar Deus, como Sara também tentou ajudar Deus, porque ela viu pela sua idade tudo era improvável, impossível. Então ela vai lá, pega a sua serva, a egípcia Agar, coloca para se deitar com Abraão e ali nasce então Ismael. E sabemos toda a confusão que dá. Não tenta você dar o teu jeitinho. Entregue na mão de Deus e deixa. Só que nós muitas vezes não conseguimos. Porque nós entregamos na mão de Deus, mas automaticamente nós vamos lá e às vezes tiramos de novo da mão de Deus. E como é que Deus vai operar? Se você colocou, mas você tirou. Coloca na mão de Deus e deixa nas mãos de Deus, porque Ele sabe todas as coisas e Ele sabe tudo o que precisa acontecer para que a promessa se cumpra na minha e na tua vida. Apenas confie no Senhor. Confie na promessa que Ele te fez. Certamente o caminho que você percorrerá não será um caminho fácil. Mas lembre-se, o próprio Jesus disse, eu estarei contigo em todos os dias, até a consumação dos séculos. No dia bom, Jesus está contigo. No dia mau, Jesus também está contigo. No dia da ansiedade, da angústia, da opressão, da adversidade, Jesus está contigo. No dia da bonança, da alegria, da provisão ter chegado, Jesus também está contigo. Ele está contigo em todos os dias, em todos os momentos. Continue caminhando juntos. Se Deus fez a promessa sobre a sua casa, é sobre a sua casa e vocês precisam andar juntos de comum acordo para que a bênção, a vitória do Senhor chegue sobre o seu lar. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe teu lar, que Deus abençoe teu casamento. Se porventura o teu casamento hoje está enfrentando um período difícil, um período em que você mesmo acha que não tem jeito para continuar junto, e talvez o pensamento de vocês seja romper. Há uma palavra de Deus para o teu coração, não rompa. Porque quando nós rompemos a promessa, porque a promessa era para estar junto. A promessa era para Abraão e Sara. E se Abraão e Sara, porventura, rompessem, a promessa não podia se cumprir, porque a promessa estava sobre a vida deles. A promessa está sobre a tua vida. E se vocês romper, a promessa não pode acontecer. Por mais difícil que seja,
Continue confiando no Senhor. Por mais difícil que estejam as coisas, continue orando ao Senhor. E se porventura algo tenha acontecido e está fugindo do teu controle, procure a tua liderança espiritual, procure o teu líder, procure o teu pastor, comente com ele, peça ajuda, mas não fique sozinha nesta batalha. Primeiro, porque Jesus está contigo, e segundo, porque ele também deixou os nossos líderes para nos aconselhar, para orar por nós, para nos direcionarmos o caminho. E o teu pastor, o teu líder também saberá te ajudar, te aconselhar e estará junto contigo nesta peleja, porque Deus é fiel para cumprir. Creia e confie no Senhor, e que a tua casa, a tua vida seja uma bênção, seja próspero os teus dias e o teu casamento possa ser realizado, feliz. Se porventura você acha que o amor, já se esfriou, eu creio que neste momento o Senhor pode reacender essa chama, pode reacender esse sentimento que você teve outrora, e que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa. Deus abençoe.